imagina alguns casos, e hoje nós vamos conversar sobre o caso de pessoas que não têm herdeiros necessários, ou aquela pessoa que não tem, portanto, filhos, cônjuge ou companheiro, não tem pais vivos e, por exemplo, só tem irmãos. Você vai me perguntar, bem, o que vai acontecer? Você sabe, nós já conversamos muito sobre isso, que quando você tem herdeiros necessários, eu vou repetir, em primeiro lugar são os descendentes, que são filhos, na falta de filhos ou netos, você sempre em concorrência com cônjuge ou companheiro, você vai para outra classe de herdeiros necessários, que são os pais. Se você também não tiver pais vivos, portanto, se você tiver, por exemplo, só cônjuge ou companheiro ou companheira, o cônjuge ou companheiro receberá tudo aquilo que você tiver no seu falecimento. Então é bom que você entenda que quando você tem herdeiros necessários, você pode dispor de pelo menos 50% do seu patrimônio e deixar 50% para esses herdeiros necessários, se você, repite, se você os tiver, e os outros 50% você pode deixar para quem você quiser. Repito, não precisa ser alguém da sua família, tá? Agora, suponhamos que você não tem esses herdeiros necessários, que eu acabei de comentar, mas você diga, bom, mas doutora, eu tenho irmãos vivos, eles não são meus herdeiros? Então deixa eu te contar uma coisa. Os irmãos não são herdeiros necessários ou obrigatórios. Na verdade, eles são chamados de herdeiros colaterais. Os herdeiros colaterais, portanto, não são aqueles obrigatórios e você, se quiser, não precisará deixar nada para eles, se você não quiser. Você pode se utilizar de um testamento e, se desejar, no testamento, como você só tem irmãos vivos, você pode testar sobre 100% do seu patrimônio e deixar para quem você quiser. Por exemplo, se você só tem irmãos, você pode deixar tudo para um irmão, só um. Você pode deixar para um funcionário, para um amigo, para uma instituição de caridade, para quem você quiser. Você pode fazer isso sobre 100%. Agora, se no seu falecimento não tiver um testamento, os seus irmãos, que serão os seus únicos herdeiros, eles receberão a totalidade do seu patrimônio, evidentemente. Se você tiver mais de um irmão, será dividido entre dois. Agora, imagine que entre seus irmãos, eu vou te dar um exemplo, suponhamos que você tenha 3 irmãos. 2 estão vivos e um é falecido, mas este irmão ou irmã falecido deixou, por exemplo, 2 sobrinhos. No seu falecimento, se você não fizer um testamento, os seus 2 irmãos vivos receberão igualmente uma parte do seu patrimônio e estes 2 sobrinhos, que são os filhos do seu irmão ou irmã falecido, receberão no lugar do seu irmão, mas os 3 em partes iguais. Os seus 2 irmãos dividirão o patrimônio todo seu com estes 2 sobrinhos que receberão os 2 a parte desse seu irmão falecido. Isso é muito importante que você saiba, porque muitas vezes as pessoas ficam preocupadas, deixam de fazer um testamento, deixam de legar e satisfazer a sua última e própria vontade por desconhecimento. Então, eu acredito que você não precisa alegar o desconhecimento, você deve conversar com o advogado da sua confiança e realizar aquilo que você deseja e ficar em paz.